Pessoal, vice-líder de Fernando Henrique Cardoso, vice-líder de Luiz Inácio Lula da Silva e desde 2020 líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, o deputado federal paranaense Ricardo Barros, maringaense, é um dos principais símbolos do chamado centrão do Congresso Nacional. Não importa quem seja o presidente, Barros é chamado para negociar a adesão dos partidos de centro à base de apoio e dar ao chefe do Poder Executivo um pouco de sustentabilidade e a necessária governabilidade. Nessa eleição, no entanto, Barros se engajou de forma mais efetiva na campanha de Bolsonaro, o que torna, no primeiro momento, mais difícil sua adesão ao governo Lula. Em entrevista à Gazeta do Povo, ao jornalista Roger Pereira, o deputado comentou o resultado das eleições e apontou que faltou a campanha de Bolsonaro e faz uma projeção das dificuldades de Lula para a construção da base parlamentar. E daí essa frase aqui eu acho que resume bem. Isso não vai se dar nos moldes que acontecia anteriormente, alertou o Ricardo Barros. Vou repetir a frase do Ricardo. Isso não vai ser nos moldes que acontecia anteriormente. Sintomática a frase do deputado federal Ricardo Barros, Francisco? Ela pode estar indicando, balizando novas dificuldades diferentes do que se verificava anteriormente. Porque anteriormente vinha-se com muita conversa, muita negociação, e hoje em dia existe uma base que é posicionada ao lado da população que está nas ruas, principalmente. Essa é a base, é dessa linhagem aí, né? E que não vai entregar fácil assim, não. Por exemplo, qual é o partido que tem 99 deputados e que já se posicionou contra? É o PL? PL. O PL já se posicionou contra. O presidente do PL disse que, pelo menos disse até então, que será oposição. O Centrão vai estar muito forte e muito oposição, na minha opinião. Então, o governo vai ter grandes dificuldades para tocar as demandas a que o Lula está se promovendo, se propondo, e que, na verdade, é tudo meio nebuloso ainda. Você não sabe realmente o que ele vai fazer, além de Petrobras, leis trabalhistas, mas ele projeta um governo com muita dificuldade. Celestino. Se nada for mudado, a PEC, né, dos gastos acima do teto não foi aprovada pelo Congresso, as emendas obrigatórias, que já mudou de nome, né, na época do presidente Bolsonaro. Eles querem deixar o Bolsa Família fora desse limite de gastos aí. Sim, sim. E então, previsto para 4 anos que vem já. Celestino. Se nada disso for aprovado, as dificuldades do novo governo serão imensas. E o Ricardo Barros está dando o tom, porque ele sabe que 95% do orçamento está com o Congresso, né, e o relator é do PP, né, partido do Ricardo Barros. E a habilidade do Ricardo extrapolou os limites de Brasília, né? O Ricardo Barros colocou o presidente da Câmara já, né? Uma pessoa semi-analfabeta. Então, assim, a habilidade do Ricardo é inquestionável. Resta saber até quando vai, né? Porque o povo não vai aguentar tanto tempo na rua. O Ricardo está vendo as movimentações de rua e ele está fazendo essa análise no momento. A partir do momento que o povo deixar as ruas, o Ricardo volta a ser do centrão, né? Por enquanto ele é o líder do governo, com o apoio da população, né? Ele subiu no palanque de algumas manifestações aqui em Maringá, coordenou carreatas. Por enquanto ele está vendo a movimentação e amanhã vai ser muito grande. Ricardo Barros está atento a tudo isso. Resta saber, quando o povo for para casa, qual vai ser o posicionamento dele a partir disso daí. Professor Itamar. Se houver posse, né, é algo bastante questionável, porque as manifestações estão crescendo, elas não estão diminuindo. Elas ganharam uma dimensão diferente das outras manifestações. Antes, as manifestações ocorriam para aplaudir o Bolsonaro. Agora, não precisa do Bolsonaro para ter as manifestações. Isso é um fato, né? Estive ontem aqui no CTA, em São José dos Campos, que é o Centro Tecnológico da Aeronáutica, onde está concentrando os manifestantes. Tenho me informado por vários grupos, inclusive aquele grupo Brasil Verde e Amarelo. Então, as manifestações estão numa crescente e, se houver posse,
Aí qual vai ser a estratégia do novo governo? A de sempre, comprar os deputados e senadores, porque deputados e senadores, como já denunciou lá em 2005 o Roberto Jefferson, estão sempre à venda. E o que o PT fez? Comprava, pagava mensalmente e eles votavam com o governo, né? E isso, pelo que podemos deduzir na nossa cabeça doente, assim, meia contaminada, que não ocorre apenas no legislativo, que ocorre em outros poderes também. Então, o que podemos esperar? Podemos esperar tudo que tem de pior para vir para o Brasil. Essa ideia de que, olha, vai ter um arranjo, a oposição conservadora vai conseguir frear. Olha, nesse ritmo, se o governo tomar posse, é o fim da democracia, o fim do que resta da democracia no Brasil. Acabou. E podemos olhar para os nossos cachorros e gatos, como a minha gata está aqui, com outros olhos. Será alimentação, como ocorreu na Venezuela. Ou alguém pensa que vai ser diferente? Que o Lula vai comprar o parlamento e vai comprar o parlamento para quê? Para governar, para fazer distribuição de renda? Nunca foi para isso, por que seria agora? Então, muitos dos nossos comentaristas, inclusive da Jovem Pan Nacional, entram nesse engodo. Eu não caio nessa ladainha. É isso, Vitor. Calazans. Eu acho que essa frase do Ricardo Barros, ela demonstra que o Brasil mudou. Quem não compreendeu que o Brasil mudou, muitos dos candidatos, inclusive, que não compreenderam, se deram mal, perderam, foram com a cabeça antiga. O governo Bolsonaro, ele deixa um saldo extremamente positivo para o Brasil, além de outras coisas, a direita organizada no Brasil, a pauta conservadora, o conservadorismo no Brasil, algo que nunca foi debatido de forma orgânica. Essa população na rua que está incansável, mesmo individualmente o pessoal se cansando ali, mas as manifestações não param. Hoje aqui em Maringá estava acontecendo carreata, as pessoas estão se manifestando, isso demonstra que existe um sentimento de descontentamento, mas mais do que isso, existe uma ideologia organizada, uma ideologia conservadora organizada. O Ricardo Barros, diferente de outros governos, que mesmo ele sendo vice-líder do Lula, vice-líder do governo Dilma, mas no governo Bolsonaro ele participou ativamente. Ele deu a cara, inclusive, nas pautas ideológicas. Ele assumiu a defesa, inclusive, da pauta de costumes do governo, algo que eu, particularmente, não acreditava que ele faria. Ele não foi simplesmente um articulador político do governo, ele assumiu efetivamente até mesmo aquelas pautas que são de cunho eminentemente ideológico. E quando ele diz que agora que a situação não será como antes, é a demonstração de que o Brasil não é mais como antes e que eu acredito sim que ainda que tenha posse, vai haver dificuldade, o governo não vai poder usar esse discurso anacrônico que o Lula usou semana passada, que derrubou a Bolsa, esse pensamento lá de 20 anos atrás, porque o Brasil agora é outro. Eu acredito que vai haver um reposicionamento, até porque do ponto de vista eleitoral, Ricardo Barros, por exemplo, e esse pessoal que se aliou completamente com a cara, né, tão firme assim com o Bolsonaro, não tem espaço do outro lado. Eles precisam manter a defesa dessa pauta que eles iam defendendo, porque hoje ela tem eco. Existe, no mínimo, metade do Brasil que se identifica com essa pauta, que está de olho e que vai permanecer fiscalizando o novo governo. É questão de sobrevivência também. Exatamente. Você sabe o que acontece? Não sei nem se tem tempo, mas é diferente, gente. Antigamente não tinha outra pauta. Era só o governo que estava no poder que dava a pauta e aquilo. No máximo era uma oposição. O PSDB, por exemplo, desse governo, o PT assumiu lá em 2003, se colocava como oposição, mas não tinha um eco social da pauta que teve. Hoje tem eco social. Então, o Ricardo Barros, por exemplo, ele tem onde se apoiar socialmente nos eleitores das manifestações, nas pessoas, mesmo depois que as manifestações eventualmente acabarem, para poder manter essa defesa. Ok, Calazans. Rapidinho, Celestino. É bom lembrar que o Renan Calheiros, o homem forte do Senado desse governo aí que vai assumir, falou que não precisa do Centrão. Ele foi bem claro, né? Não vamos negociar com eles por enquanto. Deixa o recado para o PP. A gente vai ter um desafio aqui, Vitor, inclusive, acho que nos próximos meses, nos próximos dias, inclusive, de reconfigurar o conceito de Centrão. Vamos ver.